Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, quinta-feira, mais um episódio do Está Escrito, falando sobre família, o bem mais precioso que nós temos. Qual a importância da família para a nossa vida? Ter a certeza que nós pertencemos a um lugar, ter o sentimento, a plena convicção que sempre há alguém à nossa espera. Saber que temos um lugar onde descansar. Pessoas que sentirão a nossa falta. Pessoas que nos amam e que querem o nosso bem-estar. Isto é a importância, a plena convicção de ter um pertencimento à vida de alguém e a um lugar que é só nosso e que fazemos parte deste ambiente. Pois bem, eu quero conversar com você hoje, quero aprender com você hoje e juntos nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Qual é o papel de um pai nessa família? Qual é o papel de uma mãe? O papel de um filho? Quais são os segredos para se ter uma família bem equilibrada, abençoada? Lembrando, não existe, nunca houve e não haverá família perfeita. Para começar, eu quero meditar com você. Salmo 128, se você puder abrir comigo. Vamos caminhar nas páginas da Bíblia Sagrada. Salmo de número 128. O salmista, ele nos começa a identificar para nós o que é uma família bem alicerçada, uma família bem equilibrada, uma família da qual nós fazemos parte. Bom, começa assim, Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em teus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos de seus filhos, e que haja paz sobre Israel. Salmo 127, que nos diz também assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor quem vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àquele a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Dois salmos maravilhosos sobre família. Se não for o Senhor quem edificar a casa, em vão trabalha o sentinela. Se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalha aqueles a quem constrói, a quem edificam. Querido, qual o papel do pai? Qual o papel da mãe? Qual o papel dos filhos para que tudo isso dê certo? Somos um time e como um time de excelência, todos temos que fazer com intencionalidade o nosso papel, com muito amor, com muito carinho, com muita graça, para que nós consigamos fazer da nossa família, fazer do nosso ambiente o local mais maravilhoso do mundo. Pois bem, o papel do pai, colocar limites, ensino, ser o homem da provisão, proteção física, emocional e espiritual, dar destino para a vida de seus filhos. O pai tem essa função, orientar, aconselhar, interceder, ou seja, o papel de sacerdote do lar. Infelizmente, vivemos dias em que hoje a maioria das grandes mulheres
Falo grandes com propriedade, são mulheres que assumiram um papel que não era para elas, um peso sobre os seus ombros que não deveriam carregar sozinhas. E eu quero aplaudir essas mulheres, que são mulheres guerreiras, que fazem papel de pai e de mãe na vida de muitos filhos. Qual é o papel da mulher? Provérbios 31, a partir do verso 10, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos destrói. Se você discorrer todo o capítulo 31 de Provérbios, você verá uma mulher empreendedora, uma mulher que ela dá tudo de si para que a sua casa, para que o seu lar e a sua família seja uma família de excelência. Quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que os filhos devem honrar os seus pais, respeitar, cuidar deles. E honrar não é somente a obediência, é reconhecer o valor de cada um deles. Seja na ausência, seja na presença, sempre os pais devem ser honrados, porque o que eles fazem, o que eles falam, são um caminho de destino de vitória para a vida dos seus filhos. Quero deixar aqui alguns conselhos básicos para que nós entendamos a intenção que Deus tem de fazer da nossa família uma família abençoada. Lembre-se, a gente tem um papel de treinar os filhos. Por isso que o Provérbios 22, 6 diz: ensina o menino, ou seja, instrui, orienta, o capacita para que, quando crescer, jamais se desvie do caminho que você o tem ensinado. E quando eu falo em ensinar, eu não quero dizer apenas com palavras. Os maiores ensinamentos não estão em suas palavras, e sim nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu linguajar. Tem que haver coerência com o ensino e com o comportamento. Se as suas palavras não são coerentes com o seu comportamento, com a sua visão de vida, infelizmente você não vai obter êxito. Mas se as suas palavras estiverem entrelaçadas ao seu comportamento, que as crianças ou os adolescentes aprendem mais naquilo que veem e naquilo que escutam do que simplesmente nas suas palavras. Compreendeu? Então, alguns conselhos práticos para que a nossa família seja uma família com excelência. Uma família tem que ser cristocêntrica. Uma família tem que ser cristocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo. O Senhor como Senhor da minha família, aquele que governa, aquele que edifica, aquele que direciona, aquele que está na embarcação, não apenas como um passageiro, como um convidado, mas sim como aquele que é o timoneiro do barco da nossa vida, nos guiando, nos direcionando, nos orientando em todos os aspectos e sentidos e nos levando de acordo com o seu propósito para o destino que ele tem escolhido para cada um de nós. Primeiro, Deus, Cristo, como centro de tudo. Ele é o único caminho. Uma família começa pela obediência a Deus. Certa ocasião, Josué, capítulo 24, versículo 15, ele, depois de orientar totalmente ao povo e os colocar num posicionamento de decisão, ele vira para eles e diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, aquele que coloca Cristo na sua vida como prioridade, ele tem uma família abençoada, próspera, com muita saúde, com muita graça e com muito vigor. Quanto mais a sua casa serve ao Senhor, mais bênçãos você acarretará para si. Mais promessas divinas chegarão em sua volta, em sua casa. Você atrai para a sua vida, ou seja, as bênçãos do Senhor.
correrão atrás de você, porque você fez da sua casa, você fez do seu lar e da sua família a morada do Todo-Poderoso. E como que nós conseguimos fazer isso? Através do diálogo com aquele que não apenas conhece o nosso passado, que vivencia conosco o nosso presente e que já conhece o nosso futuro. Insista, feliz é a família que teme ao Senhor. Feliz é a família que coloca Deus em sua vida em primeiro lugar. Segundo conselho, segundo ponto importantíssimo para a nossa vida. Não existe família sem perdão. Então é importante que a nossa família primeiro seja cristocêntrica, depois seja uma família de perdão. Se não houver perdão, se não houver humildade, se não houver a flexionalidade, a família não vai para frente. Porque, infelizmente, as pessoas que mais irão nos ferir, nos magoar, nos machucar, são os nossos íntimos, ou seja, a nossa família. Quando o salmista Davi, ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não estava se referindo a pessoas de fora, mas sim na mesa com seus familiares, com seus irmãos, com seus pais, porque eles eram os inimigos dele naquele momento. É por isso que quando ele é ungido a rei, em 1 Samuel, ali a partir do capítulo 16, ele foi ungido na frente da sua família. Então, quantas das vezes nós estamos dormindo com o nosso inimigo? Muitas das vezes, os nossos filhos, a nossa esposa, são pessoas que nos magoam, e quantas vezes nós também magoamos aqueles a quem nós amamos. Então, se não houver o perdão, se não houver a misericórdia, a graça dentro do nosso lar, infelizmente, jamais conseguiremos prosseguir com a nossa família. Não existe família, não existe casamento que dê certo sem o perdão divino. Se nós aprendermos a perdoar, além de doer menos nessa vida, a gente chega mais longe como família. Não é fácil conviver, mas com a presença do Espírito Santo, que vai nos dando força e graça para administrar as nossas diferenças. É possível ter unidade no meio da diversidade. Vou repetir, é possível ter unidade em meio à diversidade. Terceiro passo, terceiro conselho, priorize o respeito e a honra. Priorize o respeito e a honra no meio da sua família. O respeito mútuo fortalece os laços familiares. Efésios 6, versículo de número 4, diz assim: pais, não irritem a vossos filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Filho precisa ser respeitado. Filhos não são marionetes, não são bonecos que a gente domina eles. São pessoas que possuem sentimentos e emoções que existem e nós precisamos respeitá-los. Cada um cumprindo o seu papel, mas nós temos que tratá-los com amor, com respeito, com misericórdia, para que nós não venhamos feri-los com palavras ou com atitudes. Por isso que Paulo escreve: não irritem os vossos filhos com chacotas, com depreciações, com palavrões, com maldições lançadas na vida deles. Isso magoa, machuca, fere. E quantas vezes o nosso lar é destruído, os nossos filhos são perdidos para o mundo, para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para a criminalidade, porque nós, pensando que estávamos fazendo bem,
infelizmente, os lançamos nos braços do inimigo, nos braços de tudo aquilo que é maligno. Então, pense bem, se você não pode ajudar, por favor, não atrapalhe. Dê conselhos, dê amor, dê carinho, corrija, impõe limites, mas sem ferir a pessoa que você diz amar. Se você não pode irritar os seus filhos, quem dirá o seu cônjuge? Se você não pode irritar os seus filhos, quem dirá o seu cônjuge? Aí há uma incógnita. A dificuldade que nós temos de conviver um com o outro. O apóstolo Pedro, ele nos diz assim, que nós devemos tratar a nossa mulher como vaso mais frágil. Não sei aonde ele aprendeu isso, não sei de onde ele tirou isso, mas ele nos ensinou, e eu creio, é claro, que inspirado pelo Espírito Santo. E ele tinha conhecimento, ele tinha a sua esposa, ele tinha a sua sogra que morava com ele. Mas é difícil. Mas nós temos que fazer tudo para conseguirmos, para não irritarmos uns aos outros, nem nossos filhos, nem o nosso cônjuge. Evite provocações, tenha respeito. Evite provocações, tenha respeito. Apóstolo Paulo diz assim, quando depender de vós, tende paz com todos, sem exceção de ninguém. O escritor aos Hebreus, ele escreve assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Josué escreve, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No momento que você restabelecer novamente a honra e restabelecer novamente o respeito na sua casa, porque amor gera respeito e respeito gera amor. Você fará com que Deus restitua a sua casa o mais rápido possível. Amor gera respeito, respeito gera amor. E continuamos nesse ciclo abençoado, fazendo transformações através da presença do Espírito Santo, que nos capacita a sermos melhores a cada dia. Dedique tempo de ensino a seus filhos, isto é, fundamental. E lembre-se que você não passa mais do que 3 horas apenas com seus filhos. É a média de mais ou menos 3 horas apenas que nós passamos com eles. Chegamos do serviço até na hora de dormir. A média de 3 horas mais ou menos. O que nós temos feito para conviver bem com eles? O que nós temos feito para dar certo com eles? Dedicando amor, carinho, proteção, ensino, exortações. Mas a melhor e maior forma de ensinar, como já disse instantes atrás, é o nosso bom exemplo. A melhor forma de ensinar os nossos filhos é com o nosso exemplo. Se você não aprender a dedicar tempo para cuidar, para brincar com eles, para dar atenção para eles, a vida passa muito rápido. E as lembranças que eles terão de você serão dos momentos de briga, dos momentos de rejeição, dos momentos em que foram trocados por celulares, os momentos que foram trocados por estresse, momentos que foram trocados por pessoas de fora. Então, quando esse momento passar e chegarem à fase adulta ou a sua adolescência e a juventude em que se afastarem de você, não adianta chorar pelo leite derramado, porque eles irão lembrar daqueles que lhe deram atenção, carinho e respeito. É por isso que hoje temos muitos filhos que dão mais atenção, que dão mais carinho e respeitam mais as pessoas de fora do que os seus próprios pais que o criaram. Por que isso? Porque no momento em que mais precisaram dos seus carinhos, do seu amor,
da sua atenção e do seu tempo de qualidade, vocês não estiveram presentes. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração e ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles sobre quando estiver sentado em casa. Converse com eles sentado à mesa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a importância do diálogo, a importância do ensino, a importância de tirar tempo para ensinar a palavra, para ensinar as coisas boas da vida, para ensinarem a ser pessoas de bem, a terem éticas morais, a terem éticas e princípios espirituais, a serem pessoas honestas, a serem bons cidadãos para o resto de suas vidas, a serem bons pais. Como eles aprenderão se você não ensinar? Se você não for um bom marido, como o seu filho será um bom marido? Se você não for uma boa esposa, como a sua filha vai ser uma boa esposa depois? E como você se autoavalia? Da seguinte forma: chegue na frente do espelho, olhe para dentro de si mesma, para dentro de si próprio, e pergunta para aquela pessoa que estiver do outro lado do espelho se aquela ou aquele que estiver refletindo na sua frente vai ser a pessoa ideal, o exemplo ideal, o modelo ideal para que seja o marido ou a esposa do seu filho. Se aquele que estiver dentro do espelho for o modelo de um homem e o modelo de mulher que vai fazer o seu filho e a sua filha feliz, esse é o bom marido e a boa esposa. Mas se você olhar para aquela pessoa que estiver dentro daquele espelho e ele não refletir em você segurança, paz, tranquilidade, amor, proteção, carinho, honra, respeito, então, infelizmente, querido, você é um péssimo marido e uma péssima esposa. Seja um exemplo de fé e de caráter, de honestidade para os seus filhos. Quando os pais são modelos, nem se precisa falar muito, porque só com o exemplo já é mais do que é o suficiente. Porque eles veem princípios em você, eles veem honestidade em você, e tendo isso como exemplo, faz com que eles se tornem pessoas melhores. Há uma incoerência muito grande com os pais, com nós pais, porque é difícil, é um desafio diário a cada dia. Como nós vamos ensiná-los a não gritar, a não desrespeitar, a tratar com paciência um ao outro e honrar um ao outro, se eles nos veem gritando, xingando, brigando, faltando com respeito um com o outro, o marido com a esposa com o marido, cheio de ofensas, cheio de divisões? Isso seria impossível porque está incoerente com as suas palavras e as suas atitudes. Quando se é exemplo, não precisa falar muito. Guarda isso. Quando você é exemplo, não precisa falar muito. Pai, seja exemplo em tudo para o seu filho. Mãe, seja exemplo em tudo para a sua filha. Marido, exerça o sacerdócio dentro do seu lar. Esposas, sejam sábias, mansas, quietas, edifiquem o seu lar. Pai, sacerdote, papel de líder, o que corresponde ao seu papel? Ser o pastor da sua casa, ser o exemplo, aquele que ora, aquele que coloca as mãos sobre os seus filhos e declara sobre a vida dos seus filhos bênçãos, portas abertas, prosperidade espiritual, material, financeira, profissional, bênçãos sobre a sua família, sobre a sua esposa, que vença o cansaço, que vença a falta de tempo, que verifique a segurança da sua casa, se as portas estão fechadas, se está tudo no lugar, tudo certinho. Isso é o papel do homem
na sua casa? Ser o sacerdócio? Ser aquele que transmite a provisão? Ser aquele que transmite a proteção, a segurança, a amizade? Pai tem que ser amigo dos filhos. Pai tem que ser amigo da sua esposa. Ensine os filhos, homens, que eles têm essa responsabilidade. Como você vai ensinar para o seu filho homem? Que ele tem que ser um bom marido, que ele tem que ser o provedor do seu lar, que ele tem que ser aquele que transmite segurança para a esposa, para a mulher dele, para os filhos dele. Posteriormente, se você próprio não é nem tipo de exemplo para o seu filho. Mãe, mulher, ensine com sabedoria a submissão, com amor. A mulher sábia, ela edifica a casa. Edifica a casa vem de construção, vem de base, vem de alicerce. Uma mulher estabilizada, equilibrada, ela mantém uma casa estável, abençoada, tranquila. Mas uma mulher desequilibrada, ela consegue bagunçar todo o funcionamento de uma casa. O papel da edificação é com a mulher. A mansidão e a quietude que ela tem dentro de si transmite paz para dentro do lar. Quando uma mulher está bem, ela consegue manter a estabilidade emocional, espiritual, intelectual, psicológica e psíquica dentro da sua casa. Enquanto o homem, o papel dele é ganhar o mundo para elas. Elas edificam a casa para eles. E volto de novo, e quero finalizar aqui essa aula de hoje, a aplaudir, a honrar essas mães que fazem esse papel sozinhas dentro da sua casa, por homens irresponsáveis que não souberam fazer o seu papel com excelência. Que o Senhor em Cristo venha abençoar a cada mãe que faz esse papel com excelência e com tanta intencionalidade. Que Deus em Cristo te dê força, te dê graça, te prospere e te abençoe em tudo. E que coloque um homem de Deus na sua vida, um homem que vai fazer esse papel para te ajudar. Porque é muito peso sozinha para as costas. E para esses homens que não estão fazendo esse papel com excelência, a minha oração é que o Senhor te desperte, te levante, para você se autoavaliar, para você fazer um autoexame e ver aonde que você está errando. E pedir a Deus, ao Espírito Santo, que te dê a sabedoria necessária para que você faça o seu papel, para que você cumpra aquilo que foi designado a você, como homem, sacerdote do lar, protetor do lar, o Senhor da provisão do seu lar, da segurança do seu lar, e que ensine não apenas com palavras, mas com atitudes, a ter tempo de qualidade, a fazer com excelência o seu papel. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira sobrenatural. A sua família vai entrar em ordem e se tornar um tesouro para a sua vida. Eu quero declarar que a sua família será a melhor família que você já pensou um dia, que você já desenhou um dia. Lembre-se, não é perfeita, mas com a junção da misericórdia, da graça, do perdão, da longanimidade, do suportar um ao outro e do amor, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta, fará de sua família a família espetacular, uma família extraordinária, uma família abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu desejo paz e prosperidade para a sua vida e que Deus em Cristo te abençoe, hoje, amanhã e sempre. E te espero amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e até lá!